Então, a média de uma variável aleatória dá uma indicação dos valores mais prováveis. A variância indica a dispersão da variável aleatória. E também a variância ela é uma média do quadrado dos desvios. Então tem uma maneira da gente de se generalizar a expressão da variância, que é o conceito de momento de variável aleatória. Então, dado um número k inteiro, né, o momento de ordem k da variável vai ser a quantidade, o valor esperado da variável elevado a k. Se a variável possui uma média, né, no caso eu comentei que a média pode ser infinita, mas se a média for finita, a gente vai chamar de momento central de ordem k o valor esperado aqui do desvio, x menos μ elevado a k. Então a gente poderia definir o momento aqui para qualquer valor inteiro. A gente só vai ver dois casos aqui. Para k igual a 2 já coincide com a média, né, com a variância. E a gente vai ver também os casos k igual a 3 e k igual a 4. Então, o momento de ordem 3, né, ele se relaciona com uma propriedade que é conhecida como assimetria. Então, se a gente tem uma variável aleatória x, com média, μ e desvio padrão sigma, finitos, né, a gente pode definir o coeficiente de assimetria de x, ou seja, vai indicar quanto a distribuição de probabilidade aqui é simétrica. Definindo esse coeficiente como o momento central de ordem 3 dividido pelo desvio padrão ao cubo. Então, assim como a variância indica a dispersão, esse coeficiente aqui vai indicar a simetria da função de probabilidade. Quanto maior o valor desse coeficiente, mais acentuada é a simetria. Então vamos calcular esse coeficiente para comparar a simetria aqui de duas variáveis. Então a gente tem variáveis x e y que assumem os mesmos valores aqui, mas com probabilidades diferentes. A gente vai calcular esse coeficiente de assimetria para cada uma. Então, graficamente, as distribuições de probabilidade ficam dessa maneira. Então, a probabilidade de x aqui, as barras azuis, estão mais concentradas aqui para os valores menores. Então, então ela é mais assimétrica, né? E a distribuição de y é mais simétrica. Então a gente espera que o coeficiente de x seja maior que o coeficiente de y. Então, de fato, para a gente calcular aqui o coeficiente de x, a gente precisa estimar. A gente precisa calcular a média, né, de x. Precisa calcular também a variância para ter o desvio padrão. E vai precisar também calcular o momento central de ordem 3. Então, o coeficiente aqui vai ser o valor do momento, né? Esse valor aqui, dividido pelo desvio padrão ao cubo. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Aí a gente obtém aqui o coeficiente de 1,15. Para a variável y,
Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai obter o coeficiente de 0,12. Então, como a gente esperava, o coeficiente de x ficou maior que o coeficiente de y. Aí, o outro momento que a gente vai ver é o momento de ordem 4. A partir dele, a gente vai calcular o chamado coeficiente de kurtose. Então, kurtose é uma característica que avalia o grau de achatamento, ou seja, a intensidade de picos na distribuição de probabilidade. Então, a gente vai definir aqui o coeficiente de kurtose como o momento central de ordem 4 dividido pelo desvio padrão elevado à quarta potência. Aí, de novo, aqui vamos comparar o coeficiente de kurtose para duas variáveis. Então, aqui pelo gráfico a gente vê que a variável x tem um pico mais acentuado aqui e a variável y é mais achatada. Então, a gente deve esperar de novo um coeficiente maior para a variável x. Aí a gente calcula da mesma maneira que a gente calculou o coeficiente de assimetria, só que agora a gente vai precisar aqui do momento de ordem 4. Então, para a variável x, o coeficiente de kurtose vai ser 5,80. E para a variável y, 2,33. Como a gente esperava, o da variável x foi maior. E a última propriedade que a gente vai ver sobre média e variância é uma desigualdade conhecida como desigualdade de Chebyshev. Então, se a gente tem uma variável não negativa e dado uma constante A maior que zero, então a gente consegue estimar essa probabilidade aqui. Probabilidade da variável ser maior do que A vai ser menor ou igual que a média da variável dividido por A. Essa desigualdade aqui é conhecida como desigualdade básica de Chebyshev. Também tem a desigualdade clássica, que é a gente fazer, na realidade, essa variável aleatória aqui não negativa como módulo de x menos μ. Então, se a gente tem uma variável aleatória qualquer com média μ e há uma constante positiva, então a probabilidade do módulo aqui do desvio em relação à média ser maior do que A vai ser menor ou igual que a variância dividido por A ao quadrado. E também tem a gente pode fazer o mesmo para os momentos, né? Aí nesse caso é conhecida como desigualdade de Markov, ou seja, dada uma variável qualquer, então para qualquer A maior que zero, qualquer K inteiro, a probabilidade do módulo de x ser maior ou igual a vai ser menor ou igual ao valor esperado do módulo de x elevado a k dividido por A elevado a k. Então, para que... Na realidade, o mais importante para a gente aqui vai ser a desigualdade clássica de Chebyshev. Então, para que a gente usa essa... Em que situação que essas desigualdades são utilizadas? Então, elas vão ser úteis quando a gente quiser estimar alguma probabilidade desse tipo sem conhecer a distribuição da variável. Se a gente conhecesse a distribuição da variável, a gente podia calcular diretamente essa probabilidade aqui. Mas se a gente não conhece a distribuição da variável x, a gente não teria como calcular probabilidades desse tipo. Então a gente tem essa desigualdade para estimar, em função da média e da variância.
Então vamos ver um exemplo aqui. Então na produção de circuitos, né, perfura-se a placa em orifícios circulares. Sabe-se que o desvio padrão do diâmetro desses orifícios é de 0,01 milímetros, mas não se conhece a média μ. Se selecionamos uma placa obtendo um valor x barra para o diâmetro, qual a probabilidade de que o módulo do desvio da média em relação à estimativa seja maior do que 0,03? Então esse é um caso em que a gente não conhece a distribuição da variável x, né, da variável que é o diâmetro dos orifícios. Então a gente vai utilizar a desigualdade aqui para estimar essa probabilidade. Nesse caso a gente não tem como calcular exatamente a probabilidade, a gente só vai conseguir limitar. Então a gente quer saber a probabilidade do desvio ser maior do que 0,03. Então se a gente aplicar a desigualdade clássica, esta desigualdade aqui, a gente vai ter que essa probabilidade vai ser menor ou igual que a variância, ou seja, o desvio padrão elevado ao quadrado, dividido pelo quadrado do valor A. Na realidade aqui é 0,03. Coloquei um zero a mais aqui. Que vai ser 0,11. Então a probabilidade dessa estimativa aqui ser do desvio dela em relação à média da variável na população ser maior do que 0,3 é 11%.